é irracional, é impulsiva, é pulsional, diria o Freud. A gente tem observado essa mortalidade, esse fascínio pela morte desde o início desse atual manicômio que se instalou no Brasil. Né? Começa assim com liberação da cadeirinha para as crianças. Então, a cadeirinha, não precisa mais usar a cadeirinha, que salvou a vida de tantas crianças no trânsito. Não tem mais limite de velocidade. Você pode comprar arma, uma prática armamentista, e você cria o excludente de ilicitude para os policiais, que é uma carta branca para matar. Olá, eu sou o Manuel da Costa Pinto e aqui nesse canal eu trato sempre de livros que dizem respeito ao momento que a gente está vivendo no nosso cotidiano. E nos últimos tempos a gente tem convivido com as imagens sinistras assim de manifestações de gente armada pregando destruição, fechamento de instituições, isso tudo culminando com aquelas motociatas do demente que nos governa, que tem aquela estética de morte, né? Aquele cenário meio pós-apocalíptico, meio Mad Max misturado com Hells Angels, né, aqueles motociclistas agressivos americanos, motocicletas em que aquela gente de couro, com uma cara de torturadores saídos dos porões da ditadura, de zumbis saídos do túmulo, tomam a rua de uma maneira agressiva, ostensivamente ameaçadora, como se fossem cavaleiros do apocalipse mesmo. É uma estética da morte muito incômoda que é difícil de traduzir em termos literários, em termos ensaísticos, identificar as origens disso. E eu fiquei me perguntando onde que isso teria aparecido na literatura, no ensaísmo. Bom, há vários momentos em que a gente percebe um certo fascínio do mal, a literatura gótica, por exemplo, ou então aquela literatura do Edgar Allan Poe, aquela atmosfera sinistra em que eclodem forças malignas e conduzem as suas personagens para um destino fatal, trágico, sombrio, de horror e mistério, né? Mas claro que isso tudo corresponde a uma série de contextos outros, que não esse que a gente vive hoje. Então eu fiquei pensando o que seria mais condizente, traduziria mais o momento que a gente vive atualmente. Essa coisa meio difusa, que tende ao mórbido, e a um mórbido associado à violência. E aí me ocorreu um livro que, embora não seja um livro de ficção, tem uma alta voltagem literária, que é um ensaio de um dos maiores pensadores do século XX, um dos maiores pensadores de todos os tempos, na verdade. Trata-se de ninguém menos do que Sigmund Freud, o criador da psicanálise, né? Para reforçar os vínculos da Freud com a psicanálise, basta lembrar que ele abordou na elaboração da teoria psicanalítica várias reflexões a partir de autores da literatura. Ele sempre faz menções a Goethe, a clássicos da tragédia grega, a ideia de complexo de Édipo deriva da tragédia Rei Édipo. Ele tem um ensaio importante chamado Dostoiévski, o Parricídio. Ele tem textos sobre Eta Hoffmann, sobre vários grandes escritores. E ele é em si mesmo um grande estilista da língua. Vale dizer que a psicanálise, que hoje em dia é plenamente reconhecida e tão influente na nossa cultura, em vida do Freud só teve um reconhecimento na forma de prêmio literário, quando ele ganhou o prêmio Goethe justamente pelas virtudes estilísticas da sua obra como pensador. Mas onde que o Freud entra na questão desta estética da morte, esta necropolítica que é vigente hoje no Brasil, mas também em outros países, né? Países tentados pelo retorno a essas forças obscuras, quase que primordiais ou ancestrais e instintivas, esses impulsos mortíferos, como a gente vê, por exemplo, nos movimentos neonazistas que acontecem seja na Alemanha, seja na Hungria, seja na Polônia, enfim, quando a gente vê o Talibã, aquela estética da morte, do Estado Islâmico, até mais do que o Talibã, o Estado Islâmico, essa estética da morte, né?
que parece ser alguma coisa que é menos ideológica e sistemática do que uma coisa que é avassaladora, que responde a um furor interior que é muito destrutivo e que imanta todas as ações políticas, como acontece também no Brasil, em que parece haver esta fascinação pelo destrutivo, pelo corrosivo, associado a reivindicações mais cerebrais, de liberdade, direito das maiorias, etc. e tal. Mas, assim, é tudo contaminado por uma espécie de atmosfera mórbida, mortífera, realmente, que só um pensador como Freud pôde detectar. E ele detecta, num dos seus textos mais especulativos e talvez também mais enigmáticos, e que ainda gera muitas discussões entre os psicanalistas, que trata-se do texto Além do Princípio do Prazer. Eu tenho aqui 2 edições para mostrar para vocês. Estas 2 edições são uma da Companhia das Letras, essa aqui, traduzida pelo Paulo César de Souza, que tem traduzido todas as obras do Freud para a Companhia das Letras, diretamente do alemão. Eu digo diretamente do alemão porque, décadas atrás, traduzia-se a Freud do francês, do inglês, do espanhol. E a gente tem uma outra tradução também do alemão, que é essa aqui da LPM, que é uma edição de bolso, vendida em banca de jornal, que é também muito boa, do Renato Zwick, e que tem um prefácio de um psicanalista muito preocupado com questões de ordem política, ideológica, que é o Thales Absaber. Tem um prefácio muito bom para contextualizar este texto do Freud. Bom, eu não sou psicanalista, embora tenha uma grande familiaridade com a escrita psicanalística, eu sou leitor do Freud há muito tempo, e eu já peço de antemão um pouco de peço desculpas pelas eventuais imprecisões, e obviamente eu me baseei muito também nos textos interpretativos do próprio Freud, sobre o próprio Freud, sobretudo de um psicanalista que eu admiro imensamente, que se chama-se Renato Mezan. Se vocês, aliás, vão encontrar aqui no YouTube, se estiverem vendo aqui pelo YouTube, uma palestra dele sobre a lei do princípio do prazer, que é magistral, 1h30 de conversa, em que ele explica vários detalhes da teoria psicanalítica, e muito do que eu vou falar aqui eu devo também aos esclarecimentos dele. O que é o além do princípio do prazer? Este título deriva do fato de que o Freud, até a publicação desse livro, que se dá em 1920, ele calca o seu modelo, Tem um cachorro falando aqui, tudo bem? O título desse livro se deve ao fato de que, durante muito tempo, até a publicação desse livro, de 1920, foi publicado em 1920, o Freud, de certa maneira, calcou o seu modelo descritivo da psique, da dinâmica da psique, sobre a relação entre princípio de prazer e princípio de realidade, instintos do eu e instintos eróticos, forças libidinais, ou seja, forças vinculadas à questão da sexualidade, portanto, do prazer. Então, existe uma economia psíquica que funciona na base da tentativa do sujeito satisfazer seus prazeres, e na verdade o Freud não vê o prazer como no sentido hedonista do termo, mas o prazer é uma excitação que a gente precisa descarregar, porque senão ela se torna incômoda. E esta descarga precisa ser realizada, mas ela não pode ser realizada a todo custo, porque ela poria em xeque ou em risco as relações sociais, as relações familiares, a relação civilizatória. Então há, naturalmente, uma espécie de recalque ou repressão ou bloqueio dessas forças na forma de normas, que são normas vigentes da sociedade, que são interiorizadas pelo sujeito. E, obviamente, desejos guiados pelo prazer, que são recalcados, reprimidos, eles ou se transformam de uma maneira produtiva, socialmente produtiva, na vida familiar ou na vida em sociedade, ou podem retornar, dependendo da sua constituição, da sua força, do seu conteúdo, podem retornar na forma de sintomas. Então, vamos dizer assim, para simplificar, reduzir drasticamente a teoria freudiana, que é cheia de idas e vindas, criação de novos conceitos, descrição das diferentes formas de
conexão entre esta força, essas forças libidinais do prazer, do sexo, com a própria estrutura orgânica, fisiológica, né? Então nós temos uma sexualidade da fase oral, da fase anal, da fase genital, e depois elas todas passam a conviver sob a égide, ou seja, a prevalência da fase genital. Quer dizer, toda a constituição do modelo por si só complexo, é complexa na sua elaboração, porque Freud vai revisando a teoria. O tempo todo ele revê a sua teoria. E um dos momentos de revisão mais radicais da teoria freudiana, em que ele descreve essa dinâmica da relação do princípio do prazer com os outros instintos do eu, os instintos de autoconservação, e que ao fim e ao cabo, acabam sendo os garantidores da nossa convivialidade, da nossa civilidade. Um dos momentos de revisão dessa dinâmica do princípio do prazer está num livro que se intitula justamente Além do Princípio do Prazer, porque o Freud passa a observar uma série de elementos que não atendem a essa dinâmica do prazer. Ou seja, se nós sonhamos, em tese, para simplificar também, quando nós sonhamos, nós estamos realizando um desejo. Mas mesmo quando nós sonhamos uma coisa que nos castiga, nós temos uma compensação. O castigo serve para ter algum tipo de ganho e, portanto, de prazer no nosso inconsciente, na nossa vida psíquica. Há, no entanto, nas observações do Freud, alguns eventos que não se conciliam jamais com o princípio do prazer. Algumas obsessões em vigília, quando nós estamos acordados, ou em sonho, quando nós estamos dormindo, que não podem ter ou proporcionar, em hipótese alguma, prazer para o sujeito. E, no entanto, se repetem, se repetem, se repetem. Isso é um enigma para o Freud, porque não se concilia com a teoria da dinâmica psíquica governada pelo princípio do prazer. E aí, ele evoca, o texto é fascinante, é especulativo, porque ele cita casos, desde casos de crianças que ele observou, a rigor o seu neto, como casos que ele observa em consultório, sobretudo de pessoas que retornaram da guerra, com traumas de guerra, até faz referência a outros settings analíticos, outras observações analíticas que ele fez durante a sua clínica. Então o texto é muito especulativo, ele vai juntando pontas muito desatadas dentro de uma ideia de que existe, além do princípio do prazer, um princípio que ele vai denominar de pulsão de morte. Pulsão de morte, impulso de morte, instinto de morte, seja lá como vocês quiserem chamar. O fato é o seguinte: a hipótese da existência de uma pulsão de morte vem atender à necessidade de explicar por que nós temos obsessões, repetimos e sonhamos com coisas profundamente desagradáveis, o que contraria o princípio do prazer. E aí o Freud faz um grande voo especulativo que remonta até a biologia celular, dizendo que existe na tendência dos organismos, desde os organismos mais simples até os mais complexos, uma tendência que obedece à curva dos instintos, que é o retorno ao repouso original, o retorno a estágios inorgânicos ou pré-orgânicos, ou seja, o retorno de onde nós viemos, o retorno à morte, o retorno ao pó, o retorno ao nada, à pura matéria inanimada. Essa hipótese, que é elaborada através de meandros, que eu não vou tentar nem de longe recapitular aqui, isso, como eu disse, implica desde a referência a traumas de guerra, pessoas que voltam da guerra, dos frontes, das trincheiras da Primeira Guerra, traumatizadas e que repetem cenas que são extremamente violentas e que não podem causar nenhum prazer. Ele evoca desde isso até a questões da biologia, logicamente a biologia da época do Freud, ele está escrevendo em 1920, até aquelas observações de uma criança que é o seu neto, que o tempo todo repete um jogo com um carretel em que ele encena a ausência da mãe. E o Freud pensa, de um lado, essa criança pode estar encenando a ausência da mãe, o movimento da mãe abandoná-lo quando ela sai, enfim, para trabalhar, para qualquer outra atividade, e com isso ele substitui a mãe por este carretel que ele lança
o tempo todo como uma forma de substituir a mãe e controlar a mãe, com um óbvio benefício narcísico, né? Ele extrai um prazer disso. Mas ele observa outros momentos em que a criança joga o carretel e não recupera o carretel, e, portanto, ele encena algo que é profundamente desprazeroso, que é a ausência da mãe. Então vejam o que o Freud faz nesse texto especulativo que o Renato Mesano, na palestra que eu assisti antes de fazer esse vídeo aqui com vocês, ele lembra que o Italo Calvino, o grande escritor italiano Italo Calvino, diz que coloca o Além do Princípio do Prazer entre os grandes clássicos da literatura, porque esses textos que nunca deixam de dizer alguma coisa a cada releitura e a cada momento em que nós o relemos. E, de fato, ele junta todas essas referências, trauma de guerra, observação de uma criança, biologia, num voo aparentemente caótico, mas com uma amarração e com um controle da própria narrativa que vai conduzir para essa contemplação da pulsão de morte como essa nossa tendência a uma repetição que indica o retorno ao inorgânico e a morte. Importante, como vocês podem ter observado até agora, essa pulsão de morte, ela não tem nada de agressivo. Ela é simplesmente uma repetição de cenas que nos reconduzem para o nosso estado inorgânico, nosso estado original. Ela não é agressiva em si. Então, eu comecei esse vídeo falando sobre o momento político, sobre o caráter mórbido de manifestações. A gente poderia também falar do caráter mórbido de impulsos de morte de todas as guerras, de todos os grupos bélicos, o Estado Islâmico, o Talibã, seja lá o que for, que são extremamente agressivos. Mas a pulsão de morte em si, na vivência do sujeito, na vivência psíquica, ela não é, por si só, agressiva. O que ela indica é uma desconexão com a realidade. Enquanto Eros, a libido, o impulso sexual, nos conecta com o mundo, nos conecta com o outro, para a cópula, o sexo e a nossa continuidade, o instinto de morte é a nossa desconexão com o mundo. Ele nos aparta do mundo. Ou seja, o impulso de morte, ou a pulsão de morte no Freud, não é agressivo em si, mas ele está associado a comportamentos pelos quais nós nos desconectamos do mundo. Por isso que o Freud, que já havia elaborado teorias sobre narcisismo, sobre depressão, sobre melancolia, sobre suicídio, ele vai passar, a partir deste livro fundamental, a associar este conceito meio difuso, que é o conceito de pulsão de morte, a uma espécie de energia que leva as nossas atitudes para buscar prazer a terem um conteúdo, às vezes, destrutivo, que ultrapassa um limite e faz com que nós em si mesmos, nós nos encapsulemos em nós mesmos e nos apartemos do mundo. A gente poderia dizer que, de certa maneira, o instinto de morte, ou a pulsão de morte formulada pelo Freud, ela não tem um caminho próprio, como tem os instintos de preservação do eu ou de obtenção de prazer, mas ela age como uma espécie de contágio. Ela está sempre presente, indicando os movimentos contraditórios e conflitivos ou conflituais da nossa psique. Nós queremos alguma coisa, mas o nosso querer, o nosso nos apropriarmos e realizarmos um desejo através de um objeto, já implica ou inclui o caminho da sua dissolução, do seu retorno num estado anterior a este prazer realizado. Enfim, é uma teoria que o Freud introduz na teoria psicanalítica, que vai perturbar profundamente, inclusive, o desenho que ele faz da dinâmica e da descrição topográfica, assim, tópica da psique humana. Com pouco rendimento do ponto de vista da clínica analítica. O conceito de pulsão de morte não é identificável na clínica, diz, por exemplo, o Renato Mesano. Não é fácil identificar a pulsão de morte num comportamento de um analisando. Mas é possível ver que a pulsão de morte, que não é agressiva em si, ela, de alguma maneira, ela inocula um sentido de agressividade, de destruição do objeto de prazer no momento de realização, de obtenção de prazer. Ou seja, a pulsão de morte irriga o princípio de vida. A gente pode dizer que assim, é a morte irrigando, envenenando, talvez, as ações
para a obtenção de prazer e consecução da nossa continuidade no mundo. Então, são essas tensões humanas que o Freud vislumbra neste texto absolutamente magnífico e que vai ter desdobramentos na sua teoria, não na forma de uma teorização da clínica, mas nos grandes textos que ele escreve, já está escrevendo nessa época, mas que estão um pouco dentro desta atmosfera de captação e percepção desses sentidos mórbidos, textos que ele escreve sobre as crises da civilização, as crises proporcionadas pela guerra. A gente não deve esquecer que em 1920, quando Freud publica esse livro, acabou a Primeira Guerra Mundial, que foi até então o maior morticínio da história da humanidade. Depois seria superado pela Segunda Guerra Mundial, mas uma guerra de trincheira, que faz com que as pessoas que voltem do fronte de batalha perambulem pelas grandes cidades, como Paris, como Londres, como a Viena de Freud, mutiladas, traumatizadas, como zumbis egressos das trincheiras. E o Freud tem que dar conta disso. Ele fala, tem alguma coisa de profundamente maligna na própria civilização, uma certa, claro que ele não, quando ele fala em quando eu falo em maligno, não estou dando uma conotação mística, religiosa, não, é maligno, mas que tem que haver correspondente do campo psíquico subjetivo. E é justamente este o trabalho do Freud, identificar, vamos dizer assim, esses impulsos destrutivos, mórbidos, esses impulsos de morte que estão no sujeito e que se expandem, se manifestam na história, na civilização, na política, nas ações coletivas, na psicologia das massas. E o Freud faz isso a partir desse livro. Ele tem textos como, por exemplo, Mal-Estar na Civilização, que é justamente sobre a percepção, a desconfiança de que no projeto civilizatório humano existe algo corrosivo por baixo, que é justamente algo desta ordem, da ordem da pulsão de morte. Então, para fechar este comentário aqui, a gente pode dizer que a pulsão de morte é uma tendência à repetição e revolta ao estado inorgânico que há na psique de cada um de nós. Ela é responsável por deformar e contagiar o prazer com um sentido mórbido, no plano sempre do indivíduo, mas quando ela se projeta para o convívio social, a pulsão de morte acaba sendo perceptível, não diretamente responsável, mas ela se manifesta e se torna perceptível desde de comportamentos de caráter autodestrutivo, como uma espécie de narcisismo fechado em si mesmo, em que o indivíduo se fecha em si mesmo, tendências suicidas, tendências sadomasoquistas, como também pode se manifestar na forma de culturas de morte. A necropolítica, sobre a qual eu falei anteriormente, inicialmente apenas mencionando, mas também uma cultura eliminacionista, em que faz da violência não um instrumento para consecução ou para conseguir alguma coisa, mas uma violência como uma finalidade em si mesma, e que gera uma estética da violência por si mesma, como a gente tem observado em várias manifestações, que vão desde o Estado Islâmico até as motociatas do demente. Existe uma estetização desta violência pela violência que tem um conteúdo pulsional irresistível, não é racionalizável, não é uma violência que você pode falar, uma violência revolucionária para derrubar alguém do poder e chegar a um fim. Não, é uma violência da ordem do culto. É um culto da violência, é uma religião da violência. É irracional, é impulsiva, é pulsional, diria o Freud. A gente tem observado essa mortalidade, esse fascínio pela morte desde o início desse atual manicômio que se instalou no Brasil. Né? Começa assim com liberação da cadeirinha para as crianças. Então, a cadeirinha, não precisa mais usar a cadeirinha, que salvou a vida de tantas crianças no trânsito. Não tem mais limite de velocidade. Você pode comprar arma, uma prática armamentista, e você cria o excludente de ilicitude para os policiais, que é uma carta branca para matar. É uma espécie de autorização
para matar, é um culto da morte, um fascínio pela morte, pela arma, pela simbologia da arma, daquilo que mata. E isso tudo em nome de uma ideia de liberdade que, no fundo, é uma perversão da ideia de liberdade. Assim como a pulsão de morte contamina, por contágio, o prazer, também esta pulsão de morte no campo da política e da ideologia, ela contamina a ideia da liberdade, que seria a liberdade dos nossos prazeres e dos nossos direitos. Ela perverte. Então, a pulsão de morte, enunciada pelo Freud, que não é agressiva por si só, ela é uma tendência à repetição e à volta a estágios primordiais inorgânicos do ser humano, ela se manifesta na forma de uma agressividade política e de uma estética da morte que a gente observa todo dia. Então, Freud, de fato, o Renato Bezan tem um livro que é um clássico do ensaísmo brasileiro sobre psicanálise chamado Freud, Pensador da Cultura. Freud é, de fato, um dos maiores intérpretes da cultura contemporânea, e é muito curioso como ele, às vezes, adota aquele tom sempre comedido, cético em relação às próprias conclusões, revendo sempre seus próprios conceitos, expondo as próprias hesitações, e, no entanto, ele elabora alguns conceitos mais decisivos para interpretar não apenas a nossa psique individual, mas também a nossa cultura, a nossa civilização e os nossos mal-estares civilizacionais. E eu acho que não tem nenhum mal-estar. A gente raramente vê um momento de mal-estar da civilização, as nossas gerações aqui vivas, como é esse momento que a gente está passando agora. Portanto, o Le Freud é sempre um instrumento precioso de compreensão, entendimento do que nos acontece neste momento. Além de ser sempre um prazer ler este magnífico cientista e grande escritor que foi Sigmund Freud. Então é isso, até o próximo vídeo.